Vamos falar agora sobre os fenômenos urbanos, fenômenos que ocorrem nas cidades. Primeiro, a conurbação. O que vem a ser a conurbação? Conurbação é quando duas ou mais cidades se desenvolvem de maneira horizontal, muitas vezes a ponto de a gente confundir onde é que começa uma cidade, onde termina outra. Já falei sobre isso anteriormente, dei o exemplo da cidade de São João de Meriti, vizinha do bairro da Pavuna, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece ali sabe que não é fácil delimitar onde é que começa uma cidade, onde é que começa outra. Outro fenômeno urbano, metrópole. O que é uma metrópole? É uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes e acaba, de certa forma, muitas vezes, comandando outras cidades que estão no seu entorno, já que esta cidade, a metrópole, é dotada de melhor infraestrutura, tem uma melhor rede de transportes e comunicações e, de certa forma, acaba comandando as outras cidades. Tem melhor infraestrutura com relação a transporte, rodovias, ferrovias, aeroportos, hospitais, universidades, etc. E acaba, então, atraindo as pessoas das cidades menores. Como exemplo, aí temos a cidade do Rio de Janeiro, nós conhecemos a cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade que vai comandar as cidades médias e as menores no seu entorno, seja a cidade da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belfort Roxo, Nilópolis, São João de Meriti, etc., ou até mesmo do outro lado da Baía de Guanabara, como Niterói e São Gonçalo. Temos ainda aí, e muitas vezes pode ser chamado de aglomerações urbanas, que não é muito diferente desta metrópole, né? Na verdade, aglomerações urbanas envolvem a metrópole e as cidades vizinhas também. Crescimento das cidades de maneira contígua, né? Cidades vizinhas, 2 ou mais cidades, com a metrópole exercendo controle, comando sobre as cidades menores. Depois temos então megalópole. Este termo foi criado nos Estados Unidos. O que é uma megalópole? É quando ocorre uma conurbação entre 2 ou mais metrópoles. No caso aí, a megalópole é isso. 2 ou mais metrópoles estão conurbadas, são vizinhas, há uma certa relação entre elas aí. Esse termo, como eu disse anteriormente, foi criado primeiro nos Estados Unidos. Os geógrafos norte-americanos, a chamada megalópole Boswash, que vai de Boston a Washington. Temos aqui então, vai de Boston até Washington, passando por cidades como Filadélfia, Nova York, a maior de todas, né? Baltimore, Pensilvânia, Nova York, a maior de todas, né? Então vai de Boston até Washington, a megalópole Boswash. Que este termo acabou sendo utilizado em outros países desenvolvidos, como no caso do Japão, do Reino Unido, e até em alguns países emergentes, como o caso do nosso país, onde temos aí a megalópole entre Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, que abrange menos de 1% da área territorial do Brasil, mas tem mais de 50% da produção industrial, como também mais de 50% da produção de automóveis em nosso país. A megalópole que vai do Rio de Janeiro até São Paulo. Outro fenômeno urbano, metropolização. Metropolização, no caso aí, como falamos anteriormente, é quando as cidades vão crescendo, cidades vizinhas, a ponto de uma delas exercer comando sobre as outras. Podemos citar o caso do que está ocorrendo no interior de São Paulo, no entorno da cidade de Campinas, já é uma metrópole que exerce também um domínio sobre as outras. Lembrar que no caso do nosso país, né, metrópole nacional, são 2, São Paulo principalmente, Rio de Janeiro também, e temos mais de 10 metrópoles regionais, aí abrangendo também Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras mais. Temos ainda alguns fenômenos como a gentrificação, que é quando ocorre uma valorização de uma área que antes não estava bem valorizada, né? Com o governo, o poder público investindo em infraestrutura, comunicações, eletricidade, transporte,
a ponto de esse espaço se tornar valorizado, né? A gentrificação pode estar ocorrendo em alguns pontos do bairro do Rio de Janeiro, né? Com a construção de alguns edifícios, como na Lapa, apesar de ser um bairro que está com muitos problemas atualmente, também próximo ao Porto, né? Como houve anteriormente na zona sul do Rio de Janeiro, em meados do século XX, com os bairros Copacabana, Ipanema, Leblon, a ponto de as pessoas mais necessitadas não deixam de ter condições de viver naquelas cidades. Eles têm que ir para lugares, né, mais desvalorizados. Como temos também outro fenômeno urbano, que é a favelização. O que vem a ser isso? As pessoas vêm de cidades do interior, do Rio de Janeiro, por exemplo, ou até mesmo de outros estados, não têm condições de viver nos bairros melhores dotados de infraestrutura. Vão viver então em torno desses bairros onde tem os locais em que o poder público não tem investido, não investe na infraestrutura. Então essas pessoas, infraestrutura de saneamento básico, eletricidade, transporte, as pessoas vão viver em bairros, lugares menos valorizados, em aglomerada de certa forma, e nós podemos dizer que essas pessoas passam por vários problemas, né? Um deles é que não tem título da propriedade. Não tendo título da propriedade, muitas vezes preferem investir em outras coisas, né, do que no seu próprio imóvel. Então, no caso é a favelização, as pessoas vão para esses locais no entorno de bairros, como temos exemplo aí, a maior favela da América Latina, que é a Rocinha, que é vizinha a bairros mais valorizados do Rio de Janeiro, da Zona Sul, como Leblon, Gávea e São Conrado. Certo? Então, agora, por hoje é isso.